cumprimentá-los a todos. Em nossa terceira aula sobre discussão sobre o fim da lei do karma, hoje nós vamos falar sobre a roda de Sansara. Ok? Vamos entender o que é isso. Esse é um conceito bastante hindu, bastante indiano, né? Sobre a experiência da alma humana na superfície desse planeta e sobre a lei do karma. Tá? Então vamos lá. Então vamos ver o que significa a roda de Samsara. Ok? Então, a palavra Samsara é ciclo de nascimento e morte. Ok? Muito bem. Ciclo. Muito bom. Então, nós vamos entender assim, tá? E essa roda de Sansara, o ciclo de nascimento e morte, ela faz parte fundamental da lei do karma. Tá? A lei do karma é a lei que faz com que a roda de Sansara entre em movimento. Com o conceito de ação. Entendeu? Então, deixa eu tentar explicar. Vamos pegar o projeto Terra, vamos pegar o plano espiritual, vamos pegar a organização do plano espiritual, vamos pegar uma alma que esteja aqui preparando a sua primeira descida. A sua primeira descida. Nós vamos encarar da seguinte maneira, para vocês entenderem o que é a roda de Sansara. Vocês imaginem um rio que flui num rio e você, quando encarnar, você vai simplesmente ser um peixe, encarnar como um peixe. Só para você imaginar. Você vai encarnar como um peixe nesse rio aqui. Tá? Tá, peixinho. Ok? O que vai acontecer? Quando você, a partir do momento que você encarna neste rio, este rio aqui, ele tem um fluxo e é regido por uma lei natural em larga escala. O peixe nunca vai conseguir mudar o curso do rio. O rio está fluindo, ele tem uma força. Hora ele cai cachoeira, demanda, todas as intempéries, o rio, você está entendendo? Ele não vai parar esse rio. Tudo que acontecer com ele, tudo que ele fizer, vai ser dentro do rio. Assim, quando uma alma ela resolve encarnar na superfície terrestre, ela está no mundo astral e ela desce, quando ela desce aqui e assume um corpo, é exatamente ela assume uma lei e assume uma regra e um fluxo. Tudo ela tem que fazer aqui na superfície, ela não consegue sair daqui. Não pode ir para Marte, não pode ir para a Lua, não pode ir para lugar nenhum. A regra é essa, ela está aqui. E aqui ela vai vivenciar todas essas experiências impostas pelo rio. Tá? Então, dentro deste rio tem guerra, conflitos, ódios, luta pelo poder, paixões desenfreadas, sexo, tá? Tudo isso aqui que tem aqui. É uma novela da TV Globo,
né? Uma novela das 9 da Globo. Você está entendendo? Traficante, bandido, político, de tudo. Tá? É. E vocês podem notar que ao longo de toda a história de mais de 10 mil anos de história do nosso planeta, o rio não mudou. O rio continua do mesmo jeito, as crises, as guerras, os conflitos continuam praticamente os mesmos. Por que demora tanto para mudar? Por que não muda? Porque praticamente repete-se a história praticamente ad infinito aqui. Né? Olha, quem olha o passado, olha a história de Roma, olha a história do Egito. As mesmas disputas pelo poder político está acontecendo hoje em Brasília, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Rússia, está acontecendo na China. Ditaduras, regras, impérios, sabe? A mesma coisa, não muda nada. Bom, então, este fluxo aqui, né, esse fluxo desse rio, nós chamamos de samsara. Bom, então, como é que a gente vai entender basicamente a lei do karma, que é a chamada lei da ação e reação? A primeira coisa importante a entender é por que esse espírito aceita encarnar e seguir essas regras. Por quê? Porque ele vem até aqui, vem de mundos distantes até, e aceita as regras do jogo e entra neste jogo e vivencia essa situação dentro deste rio. Aceita as regras do rio. Tá? Muito bem. Então essa é a primeira pergunta importante que nós vamos fazer. Tá? Porque o lance é o seguinte, ó, a gente tem que ser inteligente o suficiente para entender que se eu vim aqui, eu não vim enganado. Eu sabia exatamente tudo que eu ia enfrentar. Porque todo espírito observa durante anos e anos o que acontece aqui, antes de aceitar reencarnar. Antes de aceitar encarnar pela primeira vez. Tá? Então é muito importante que vocês entendam isso. Ninguém me liga errado. Então, eu vou colocar agora a roda de Sansara em forma de uma roda mesmo. Para vocês entenderem como os indianos enxergam a coisa. Muito bem. Eu vou colocar 4 pontos importantes ao longo da roda. Né? Esta roda é o grande fluxo de reencarnações sucessivas. Cada ponto desta roda, o espírito que aqui vem, ele projeta, ele programa uma quantidade de encarnações para cada uma dessas encarnações ele viver num desses quadrantes da roda de Sansara. Tá? Então, veja bem. A roda tem, vamos supor que ela tem esse movimento aqui. Então vamos supor que eu cheguei pela primeira vez e encarnei aqui no topo da roda. O topo dessa roda significa o seguinte, tá? Eu vou colocar assim, ó. Eu vou escrever 1, 2, 3 e 4. 4 pontos, ou 4 quadrantes. Tá? Número 1, a roda está girando nesse sentido. É a roda do karma, a roda de Sansara. Vamos supor, eu encarno no ponto 1. Então, no ponto 1 é o topo. Né? Esse setor aqui, esse quadrante aqui, é o topo. Então, você vai estar na elite da civilização.
Então, você vai ser rico, você pode até ser o rei, você vai ser a elite social, tá? Elite social, ok? Você vai ser tudo isso aqui, você está no topo, certo? Bonito, rico, famoso, dinheiro à vontade. Tudo bem. Você foi projetado, entrou nessa roda. Agora, o que é que você vai fazer estando nessa situação? Você tem um livre-arbítrio. Você ganha de graça esta posição. O comando Astarte encarna nesta posição, coloca você nessa posição. Agora, a lei diz o que você vai fazer com relação a todas as outras pessoas que estão nas outras posições. Porque quem está aqui embaixo está no ponto mais baixo. Esse aqui é o pobre, é o operário, né? É o corintiano que vai lá. Ou seja, é a base de tudo. É o sofredor, é doente, tem NPS, sabe aquela coisa? É o escravo. Na antiguidade era o escravo, sabe? Né? Manja aquele cara, o rei estava sentado lá na barca, né, para fazer uma viagem, toda pompositória. E lá embaixo, nas galeras, 200 mil negros remando. Porque o barco era rei na antiguidade, né? Então, vocês vão entender. O cara sentadão, puta roupa de luxo, comendo aquelas uvas, aquelas mulheres gostosas, dando uvinha na boca dele. E um monte de indivíduo lá embaixo, se matando, puta sofrimento dentro das galeras, só para levar o rei aonde ele queria ir, né? E pior é aqueles caras que carregavam, né, as liteiras, né? Com o reizinho sentado lá, todo pomposo, né? Então, essa aqui seria estar embaixo. Só que o que é engraçado em nosso planeta, essa elite, ela é 10%. O resto, praticamente, da outra parte da roda, parece que tudo se acumula aqui, né? Aqui, ó, aqui se acumula bilhões, né? E aqui é uma porcentagem muito pequena. Então, quando o cara vai encarnar na Terra, tem pouca vaga lá em cima, na roda de Sansara. Tem mais vaga na parte lá de baixo. É como se as almas que estivessem vindo para esse planeta são aquelas que estão arrastando um karma muito pesado de outros lugares. É tão complicado que tem pouca vaga na elite e muita vaga para o nego ralar e sofrer e se lascar, né? Então, vamos supor o conceito. Então, vamos supor que o cara vive aqui como um rei uma vida, né, no ponto 1. Aí depois, ele é um filho da puta, ele escraviza, ele tortura, ele mata, ele corrompe. É um Calígula da vida. Você vive a vida do Calígula, também do filho da puta que era aquele cara. Você não tem noção das barbaridades que aquele cara fazia. Bom, aí o que acontece? Aí esse desgraçado morre, geralmente é assassinado. Né? Como o Calígula foi e outros também foram. Todos os reis antigos é deposto do poder na porrada. Aí o que acontece? Ele vai na astral. Aí o cara vai medir a ficha dele. Fala, porra, meu, seu livre-arbítrio você só fez merda. Então o comando Astar, o conselho kármico, faz o seguinte: pega esse indivíduo e vai colocá-lo no lado oposto da roda. Agora ele vai reencarnar nesta posição 3. Ele vai ser um daqueles das galeras, ele vai ser aquele escravo, ele vai ser aquele indivíduo que vai ser chicoteado, torturado, da mesma forma, quando ele estava lá no barco, né? E, olha que interessante, aquele que foi chicoteado, presta atenção, que foi torturado, massacrado, ele vem para o topo da roda, que a roda gira. Entendeu? Então, vocês estão percebendo? É claro que tem um problema, né? Todo chicoteado quer vir para cá. Então, os chicoteados, ele vem para a parte de cima da roda, não vem diretamente como rei e tal, sabe? Mas vem como político, senador, deputado, empresário, tal, aquelas coisas todas, né? E a roda vai girando. E cada estágio dessa roda, você tem uma situação na qual você está vivenciando. E de acordo com as suas ações futuras, o seu livre-arbítrio usado, você reencarna em outros pontos da roda. Tá?
Isso é o ciclo de nascimento e morte. Ou seja, enquanto você estiver gerando karma, sendo um filho da puta, porque o cara pode ser um filho da puta aqui também, tá? Não necessariamente um filho da puta aqui. O cara estando nessa condição, ele pode ser um cara filho da puta, ele mata os outros, ele tortura, ele continua com aquele mesmo ego dele, com aquela mesma situação. E quer tomar o poder, ele quer derrubar, ele quer massacrar, ele quer, sabe? Muito bem. Tudo isso é medido. Tudo isso é medido. E a roda gira e ele não sai daqui. Aí o cara tem 1, 2, 3, 4, 10, 20 encarnações, o cara não sai daqui. Aí que tem que vir Avatar. Tem que vir Avatar para acordar esses caras e tirar eles da roda de Sansara. O papel dos avatares, o papel de Buda, o papel de Jesus, foi exatamente esse. As trevas desse mundo eram tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas não tinham mestres aqui. Elas não tinham orientadores. Elas não tinham um aprendizado. Elas esqueciam praticamente de tudo. Então, só uma surpresa espiritual. Ela entrava aqui nessa luta com essa densidade. Né? Imagina você sendo plebeu na China na época da invasão dos mongóis. Você estava fodido. Os negros iam usar você para fazer gordura. Gordura. Ia meter você no carneirão lá e fazer gordura de você. É o que o Khan fazia e fez durante muito tempo com família inteira, com o povo inteiro, o vilarejo inteiro de chinês. O Kublai Khan, ele capturou uma cidade chinesa, tem umas 3.000 pessoas. Ele pegou todo esse pessoal e jogou dentro do carneirão. Em fogo. Em água fervente. Para matar e fazer gordura. Para usar nas suas armas incendiárias. Certo? Usar como combustível na incendiária. Você veja que tremendo de filha da puta. Você está entendendo? Uma hora esse Kublai Khan, vamos saber que parte da roda ele vai ficar. Né? E quando você está no poder é uma coisa, mas você não vive para sempre no poder, por isso que você nasce, morre. Tem que morrer. Tem que morrer para você sair dessa condição e depois o conselho kármico te colocar numa outra parte da roda. Né? Esse é o ciclo. E isso é Sansara. Isso é a roda de Sansara. Essa é a visão que o oriental tem sobre a experiência humana na superfície terrestre através da roda do karma. Tem perguntas, Ju? Professor, então somos nós quem escolhemos vir para a Terra para passar pela lei do karma ou são os ascensionados e nossos mentores que decidem? Não. Se eu não quiser vir, posso escolher ficar ou sou obrigado a vir? Não, você não é obrigado a vir. Ninguém é obrigado. Não existe esse tipo de situação no mundo espiritual. Tá? Todos nós conscientemente chegamos à conclusão que viver uma experiência nos planos densos da matéria é extremamente importante e rica para o crescimento de nosso espírito. Tá? O fato de nós estarmos encarnados, quando estamos, nós perdemos essa conectividade com nossa alma superior, e aí parece uma loucura estar nesse mundo aqui, né? Parece uma maluquice total. Fala, não, eu não decidi, você é maluco, eu decidi. Mas você decidiu, você era uma pessoa inteligente, e não só você, junto com a tua horda, foi um compromisso de horda de espíritos, né? Não é uma decisão unilateral. Eu vou. Não, você faz parte de uma horda, você faz parte de um grupo de espíritos que conjuntamente decidiram vir junto a este mundo, entrar nessas regras e nessas leis e viver a experiência para a sua jornada evolutiva. Tá? Isso é muito importante que vocês entendam. Né? É claro que depois, presta atenção, muito importante, depois que você entra no jogo, você desce na densidade. Aí você vive. Quando você morre, você vem para o umbral daqui. Você não vai para a luz. Então, os espíritos que estão no umbral, eles não relembram deste voto dele. Eles não vão lembrar de antemão de todo esse voto, de toda essa decisão que ele tomou para seguir a lei. Certo? Porque vai demorar várias encarnações para ele se acordar. E o acordar, o definitivo, é só com a iluminação. Enquanto não houver uma transcendência e uma iluminação, ou seja, uma saída da roda de Sansara, você não vai ter consciência do voto primordial, né, da decisão primordial de vir a este mundo e viver todas essas experiências que ele oferece.
Né? Só que hoje nós temos uma situação muito interessante, porque nós temos 87% de todas as almas que estão encarnadas hoje na Terra vieram pela primeira vez. Então, a decisão é em qual ponto da roda de Sansara nós vamos colocar cada uma dessas almas. Né? Entendeu? Então, quando o mundo está mais globalizado, né? Você está entendendo? Mas vocês têm que entender que essa porcentagem veio no século XX e agora no século XXI. Quantas guerras mundiais, quantas pandemias, quantas desgraças, quanta coisa não teve lá atrás. E aonde a gente não tinha, qualquer lugar que a gente encarnasse você ia passar pelas tribulações. Então, já era sabido isso. Antes do espírito encarnar, ele sabe. Ele sabe que tudo isso vai acontecer. Principalmente espíritos um pouquinho mais de luz, que precisam reencarnar de novo, eles sabem que o mundo vai ter uma segunda guerra mundial. E estava todo mundo no astral esperando a terceira guerra mundial. Né? Mas aí uma abordagem mais sofisticada do comando reiterou esse propósito e fez uma mudança profunda nas regras da lei, porque a roda ia explodir. Né? O fim da roda de Sansara seria com a explosão do planeta e tira todo mundo quase de uma vez da Terra. Né? Aí vai fazer o juízo final de tudo isso aí e transmigrar essas almas para outros projetos na galáxia, para o espírito continuar sua ascensão. É basicamente isso. Né? Quando estamos no caminho do nosso Dharma, o universo nos dá sinais para que possamos prosseguir? Se sim, como identificar esses sinais? Então, veja bem, é só você olhar para a tua vida. Né? Tua vida é legal, tua vida é boa, você tem a capacidade de estudar, de pensar, você tem liberdade para fazer isso, você tem liberdade para seguir, fazer o que você quiser na vida. Isso é um Dharma. Né? Agora, veja bem, você encarna na China hoje. Né? Se você encarna na China, você não tem liberdade. Você não tem liberdade ideológica para seguir o Lalá, por exemplo. Nem para ouvir o Lalá. Você está entendendo? Você não tem essa liberdade. Né? Você está entendendo? Então é muito importante que vocês entendam isso. Né? Se você encarnar na Coreia do Norte, lá você não vai ter essa liberdade. Você vai ser escravo de uma ideologia. Entendeu? Então, durante muito tempo, os povos eram manipulados por ideologias. Por exemplo, se você nascesse na Europa, na Idade Média, você era totalmente fabricado pela ideologia da igreja. Tá? Você não podia sair fora, você não te queimava na fogueira. Então, você era um escravo ideológico também. Né? Então, ao longo da história, nós tivemos muitas prisões ideológicas nas quais o ser humano... Então, hoje você pode olhar para a tua vida e ver, né, se você tem esse Dharma, essa liberdade de seguir e fazer da tua vida o que é você bem entende dela, sem restrições. Podemos passar ainda por desastres naturais, como os terremotos, maremotos, para pagar o karma no início da nova era? E sim, não está descartado alguns, né, desastres, alguns, a própria pandemia, os próprios desastres geológicos, tempestades, terremotos. Nós ainda vamos continuar vivenciando tudo isso. Tá? Todos temos que passar em todas as fases da roda de Sansara, mesmo fazendo o excelente uso do livre-arbítrio na fase 1 ou 2? Sim. Então, esse é um lance interessante. Foi uma boa pergunta. Aécio, se eu for um rei super bonzinho, amável, doce, justo, eu vou, né, encarnar como rei de novo? Claro que não. O sentido da experiência aqui é viver todos os pontos dessa roda. Né? Ele tem que viver como rei e ser um bom rei. Viver como um súdito, ser um bom súdito. Né? Ser um soldado, ser um bom soldado. E assim por diante. Você experimenta, porque aqui é uma experimentação, você veio aqui para experimentar. Não adianta ser toda vez que ele ser rei, você não experimenta bosta nenhuma, você enxuta de ser rei. Né? Você está entendendo? Então é importante que as pessoas elas experimentem todas as posições. Ok?
Antes de reencarnar, sabemos de toda a trajetória coletiva e individual que iremos passar? É óbvio, veja bem, eu estou lá no astral, certo? Pronto para reencarnar. E eu visito muito aqui em espírito. Eu acompanho toda a vida do país, toda a vida da situação, né? Quando eu me preparo para reencarnar, eu já sei onde eu vou entrar. Eu já sei que família, que situação, que condição, né? Imagine eu tomando uma decisão de encarnar na Alemanha, né, após a Primeira Guerra Mundial, como judeu. Já sabia o que te esperava, meu filho. No plano astral, todo mundo sabia que o judeu ia se ferrar ali na Alemanha. Porque existia um ódio crescente. A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, ela ficou completamente, vamos assim dizer, não só destruída, mas um ódio terrível contra os ingleses. Então, a Alemanha ficou preparando o tempo todo uma vingança. Tá? Uma vingança muito grande contra a Europa, contra os aliados, que lutaram contra ela na Primeira Guerra Mundial. Entendeu? Então, a partir do momento que o nazismo cresceu muito, a Alemanha cresceu muito militarmente, cresceu muito tecnicamente, construiu um exército poderosíssimo, ela começou a sua expansão. Em 1939 ela começou, invade a Polônia, começa até provocar a Inglaterra para a Inglaterra entrar no conflito. Aí a coisa começa a fazer alianças, né? A Alemanha faz uma aliança com a Itália, certo? E faz uma aliança com o Japão. São os dois países, os únicos dois países que se aliam à Alemanha. Eles eram chamados de o eixo. Tá? A maior parte dos outros países na Europa unem-se à Inglaterra. Mas você tem que entender que durante a Segunda Guerra Mundial, nenhum país da Europa, a não ser a Inglaterra, tinha uma capacidade militar para fazer frente para a Alemanha nazista. Nós estamos girando na roda de Sansara desde a criação do universo há 13 bilhões de anos? Isso quer dizer que ainda não aprendemos o suficiente sobre a lei do karma? Então, o lance é o seguinte: nem sempre nossa consciência e nosso espírito em outros mundos, em outras experiências, as regras eram essas. Nós podemos ter vivido muito em outros mundos e não viver uma lei do karma. Tá? Vivemos outras experiências, outras coisas, diferentes da lei do karma. Hoje, o planeta Terra é um planeta exclusivo e projetado pela lei do karma. Você vê como que é interessante, né? Nós tivemos dois grandes projetos. Era da luz na superfície da Terra, tivemos 2.000 anos, mais ou menos. E nas trevas, 10.000 anos. Por que o período de trevas é tão longo e o período de luz é tão curto? Né? Você tem que fazer essa pergunta. Por quê? Porque simplesmente a ideia do projeto Terra não é um projeto de luz, não é um projeto da era da luz, é um projeto kármico. É isso aqui. Esse é o quente da história. É exatamente quando você vai para Disney e escolhe entrar na Câmara do Terror, certo? Você está me entendendo? Você entra ali, você sabe que você vai ser assustado, você sabe que você vai passar por medo, por terror. Você está entendendo? É completamente natural isso. Né? Então, quando você vem para a Terra, você sabe que esse planeta oferece isso. É a característica da Terra oferecer esse tipo de experimento para a alma humana. Né? O que é preciso para sairmos da roda de Sansara e entrarmos para o plano da luz? Bom, é preciso vivenciar. É muito engraçado, né? Vocês vão falar, é preciso ser bom. Não, é preciso vivenciar a experiência e é preciso aprender a lição. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Vir para a Terra não era um castigo, ninguém foi castigado. Nós viemos para aprender uma lição. Algo que nós não conhecíamos antes. O espírito não conhecia esse tipo de situação. O espírito não sabia o que era medo, não sabia o que era coragem, não sabia o que era passar fome, não sabia o que era ser oprimido. Né? Ele não sabia, porque lá no mundo astral ele não vive, não tem essas coisas. Então, quando ele é obrigado a assumir um corpo biológico, precisa comer, precisa se abrigar, construir uma casa, né?
ter família, ter toda essa coisa, ter apegos. Ele vive uma outra situação, uma outra experiência, né? Então, é importante nós entendermos que vivemos na Terra é um grande aprendizado. Como que eu saio daqui, professor? Depois que você aprender a lição. Você já percebeu que o ser humano, ele sofre pra caralho, ele tem um namorado, uma namorada, sofre, só tá encrenca, só morre quase, termina o relacionamento, tá? Aí, 6 meses depois, arruma outra. É a mesma coisa. Ou seja, ele fica repetindo os mesmos erros, os sofrimentos são idênticos, um repetido após o outro, e ele não resolve. Ele não muda, ele não faz mudanças, ele não cresce, ele fica repetindo o karma. Você está entendendo? É a mesma ideia. Aí o cara morre, volta na outra vida e faz a mesma coisa, a mesma história. Ele não aprende a lição, não aprende que não é por aí. É a mesma coisa quando ele quer conquistar, né? Ele vem, agora eu quero ser um conquistador, vou conquistar, vou guerrear, vou ser rico, vou ser milionário, não importa se eu for matar, se eu vou lutar, se eu sou um guerreiro. Certo. Aí ele vive isso. Aí ele encarna de novo e volta a fazer a mesma coisa. Sabe? Ou seja, o espírito tem que aprender a lição. Ele tem que aprender que ele precisa mudar. Para sair da Terra, o espírito tem que não só vivenciar vários pontos da roda, faz parte do jogo, e aprender a lição. Se ele não aprender, ele acumula karma, né? Quando ele não aprende a lição, ele fica acumulando muito karma, muito karma, muito karma. Então o que acontece? Quando as pessoas ficam presas na roda por muito tempo e não saem, aí o plano astral manda um avatar para resgatar o cara, para tirar o cara da roda. Aí é um caso, o que sou eu para vocês? Eu sou um instrutor para tirar vocês da roda de samsara, porque a vida de vocês está sendo a mesma. Todo dia você levanta, vai trabalhar, e depois de 60 anos continua, vai aposenta, fica lá na praça jogando baralho, e a vida de vocês é uma bosta. Aí você encarna de novo, fazer a mesma coisa. Certo? Alguém tem que tirar vocês dessa roda. Alguém tem que tirar vocês desse repeteco e mostrar outras realidades, mostrar outros caminhos, mostrar o disco voador, o ET, o universo, para vocês fazerem mudanças e preparar a partida de vocês. Por isso que quem me ouve é a minoria. Quem me ouve é a minoria. E Jesus também, quem ouvia Jesus era a minoria. Lá atrás. São os espíritos que estavam despertos e prontos para se libertar da roda, para sair dessa experiência kármica. Aí os caras mudam o comportamento. E mudando o comportamento, você não comete os mesmos erros, você não gera karma. Não gerando karma, a próxima encarnação você já vai embora. Você já se desliga. Entendeu? É mais ou menos por aí. Não tem mistério. Pitágoras voltou a reencarnar? Se sim, pode ter sido um cidadão comum sem conhecimento científico e artístico? É muito difícil. É muito difícil. Quando uma alma, uma consciência adquire um padrão de conhecimento, não retrocede. Mesmo que ele encarne em outra vida, todo aquele conhecimento está embasado no seu espírito, né? Ele vai crescer mais e mais e mais ainda. Ele vai fazer coisas mais sofisticadas ainda. E Lao Tzu? Então, é muito difícil falar desses grandes mestres, né? Se aquelas vidas dele foram as últimas encarnações na Terra, né? Lá atrás, Lao Tzu, 2.600 anos, um grande homem, um grande sábio. A pergunta é, será que ele voltou a reencarnar na Terra? Certo. Jesus, será que Jesus voltou a reencarnar? Lá, ou seja, Jesus poderia ter reencarnado na Idade Média, por que não? Se Lao Tzu pode, e Buda, será que Buda reencarnou quantas vezes? Entendeu? Então, tudo essa é uma discussão que não vem ao caso agora. Não vem ao caso, sabe por quê? Porque ninguém consegue provar, né, que esses espíritos são reencarnações dos anteriores. Sacou? Entendeu? Existe uma discussão muito grande que Jesus é a reencarnação do profeta Daniel, que é um profeta anterior a Jesus, uns séculos antes, que volta ele era um profeta tão importante na época dele, né, o profeta Daniel, e depois de um tempo esse profeta era um Cristo para a época, e depois ele volta como Jesus. Né? Quem foi João Batista nas vidas anteriores, né, o primo de Jesus? Quem foi Maria em vidas anteriores? Né? Então, tudo isso
é velado, né? É velado, as pessoas não têm acesso a esse conhecimento. Isso tudo vai ser revelado na Era da Luz. Na Era da Luz, todas as revelações sobre a história do nosso planeta vai ser contada. Vocês vão ter muitas surpresas. Pessoas muito, muito próximas de vocês foram pessoas muito importantes lá atrás. Né? Mas isso não pode ser dito, não pode ser revelado. Né? Os que acharam a luz e tiveram sintonia com a verdade, mas ainda estão na primeira reencarnação, pode ser a última a ir para a Era da Luz? Sim, porque o planeta tem tempos, né? Tem épocas. Né? A época que nós estamos vivendo agora não é uma época comum. Essa é uma época de fim de projeto. Fim de projeto planetário. Né? Inclusive, a maior parte das almas que estão vindo hoje para a Terra, elas não estão nessa regra da lei de Sansara. Elas não estão nessa regra. Elas não vão conseguir dar 2, 3 encarnações na Terra. Elas não vão conseguir. Vocês estão me entendendo? Então, por quê? Por quê? Porque a regra está mudando. Este último século, as regras estão mudando. Né? Não dá para o espírito, vai estar na Era da Luz logo, logo. Então não dá para o espírito ficar resgatando na Rota Sansara daqui 20.000 anos. Não vai. Professor, então o Senhor seria um avatar para nós? Sendo assim, o Senhor não volta mais para a Terra? Não sei. Também não sei o que eu sou para vocês. Eu sou um professor, só isso, sou um instrutor. Não vamos supervalorizar eu também nessa história, tá? Senão o ego vai lá em cima, né? De jeito nenhum. Me encare como um professor, como um instrutor. Lá na frente nós nunca sabemos quais serão as nossas decisões e quais as necessidades do mundo, do planeta. Se houver uma grande necessidade de retornarmos, estarmos aqui para fazer alguma missão, a gente vem. A gente não sabe as necessidades do mundo e quais os planos para nós, né, no comando espiritual. Às vezes o comando pode ter outros planos para nós, para mim ou para você. Né? Às vezes eu posso ser transmigrado para outros mundos. Sair da roda de Sansara ou se iluminar já foi mais fácil na antiguidade ou hoje em dia é uma oportunidade? Não, no passado era muito difícil. Era muito difícil. Imagina um mundo onde você não sabe ler e escrever. Na Idade Média, gente, a Idade Média só sabia ler e escrever os padres. Nem rei às vezes sabia ler e escrever, era um bando de tapado. Você está entendendo? Então, a elite só tinha acesso ao conhecimento. Não existia livros, cara. Pega na época de Jesus, na época não tinha livro. Quem que estudava, quem sabia ler e escrever, de onde eles iam buscar o conhecimento? Né? Existia um único livro que era a Torá, e os caras consumiam aquele, não tinha outro, não tinha discussão. Né? Então era muito difícil se iluminar na antiguidade, muito difícil. Por isso que os monges faziam o seguinte, né? Não ficavam na cidade, faziam um mosteiro e subiam, ia lá para as montanhas. Criavam uma sociedade alternativa, para não disputar. Mas mesmo assim, era complicado, porque tinha hora que os invasores vinham e destruíam o templo. Né? Na época do Khan, que se vocês assistirem lá na invasão da China, né? Do Kublai Khan, toda aqui, né? Os mongóis, eles vão destruir os templos taoístas. Né? O monge estava quietinho, meditando, de repente veio que invadir, arrebenta tudo, destrói tudo. Que merda. Então você não tinha paz para fazer a sua jornada esotérica. Ou você entra no rio, você está no rio, você vai se molhar. Então você era obrigado a lutar. Às vezes o monge da paz era obrigado a lutar pela sobrevivência, pelo tudo que ele acreditava. Né? Monge Shaolin, quantas vezes Shaolin não foi destruído? E tiveram que lutar contra o exército e matar muita gente para se defender. É complicado. É complicado. O mundo é complicado. Às vezes o mundo não é esse lugar onde você, né, 100% você vai me iluminar na montanha e vou curar. Nossa, é muito difícil. O mundo é um mundo projetado para as trevas. Ele foi projetado para as trevas. O mundo não foi projetado para fazer iluminado. Professor, não tinha instrutor, não tinha sábio. Oi, Ju. O conhecimento que adquirimos com as suas palestras será útil para ajudarmos no plano astral? Você vai ver. Depois que você morrer, você me fala. Eu tenho muitos amigos, né, que morreram.
certo? Pessoas que eram do meu grupo espiritual, que morreram, né? E eles agradecem muito, né, por ter aprendido as coisas que nós desenvolvíamos na vida espiritual deles após a morte. Foi muito mais fácil eles aceitarem aquela realidade, porque eles já tinham passado por essas aulas, por esse aprendizado, que não é meu, né? Eu sou apenas um professor que está colocando o que os grandes mestres do passado já ensinavam, né? Professor, o senhor poderia falar um pouco sobre as regras de evolução nessa fase de transição? Então, o lance é o seguinte, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque ah, o planeta começou a mudar as regras das leis nos últimos 500 anos. O planeta ficou 10 mil anos praticamente sobre o mesmo aspecto estrutural. Então, se você reencarnasse 1000 anos depois, não ia ter mudança nenhuma nas regras do planeta. Certo? O planeta ia continuar igual. Mas a partir do momento que começa o último estágio do projeto Terra, né, e o plano astral começa a criar uma interferência e criar, né, por exemplo, a partir do momento que o Gutenberg inventa a imprensa, cara, vocês têm que entender que a Bíblia naquela época tinha que ser feita à mão. Os caras demoravam 3 anos para escrever uma Bíblia, uma cópia da Bíblia. Entendeu? Então o que os caras fizeram? À medida que o cara lá inventa a imprensa, né? Os chineses já tinham isso há muito tempo, né? Mas aqui no Ocidente os caras inventam a imprensa, aí os caras começam a fazer 1000 Bíblias, 2000 Bíblias, 10.000 Bíblias. Aí distribui o conhecimento para todo mundo pode sentar em casa, estudar, e não só a Bíblia, aí você faz um jornal, né? E o jornal diário da informação do que está acontecendo na cidade, aquela coisa toda, em livros, pessoas distribuem suas ideias, né? Isaac Newton, Galileu, publicando seus papers, publicando suas ideias. Entendeu? Então o mundo começou a melhorar muito. O mundo teve uma abertura. Isso já é uma mudança de regra. Certo? O que acontece em 1900? Em 1900 nós temos pela primeira vez uma coisa chamada globalização. Globalização é um mundo totalmente ligado e conectado. Quando as telecomunicações começam a ser implantadas, né, através da descoberta do rádio, através de toda essa tecnologia moderna, o mundo vira uma coisa muito rápida. As comunicações, a informação. Imagine hoje, na segunda metade do século XX, vocês têm na mão um dos aparelhos de maior sabedoria do planeta. Vocês têm um instrumento na mão de vocês, que vocês chamam de celular. Imagine se um homem ou um estudante, há 2000 anos atrás, tivesse uma merda dessa na mão. Só que a maioria de vocês são idiotas úteis. Vocês não sabem utilizar essa merda que vocês têm na mão. Vocês só usam para bosta. Certo? Tem tanto lugar para você entrar e ter acesso à informação, a conhecimento, a sabedoria, mas vocês não sabem utilizar. Fica joguinho, é papinho furado, é zap, um monte de merda, e nada de realmente útil para o crescimento, desenvolvimento, para o estudo da ciência, para o estudo da matemática, para o estudo da física. O tempo para os seres do comando que nos observam é o mesmo para nós aqui que passamos séculos reencarnando? Sim. Pois no livro dos Espíritos cita que na luz corresponde a minutos, dias. Não, esse livro está errado. Tá? Naquela época não se discutia essas coisas, né? O conceito temporal para o universo. No universo, para nós, já passou 14 bilhões de anos, né? Você está entendendo? Para quem está na eternidade, o que é passar do tempo? O que é o tempo? Né? Eu já falei para vocês, quem está na espiritualidade aqui, o tempo é o mesmo. 24 horas na cidade astral é 24 horas aqui. Acabou. A Terra gira do mesmo jeito para todo mundo. Isso aqui é uma estrutura física. Certo? Não dá para falar, o Sol vai nascer tanto aqui quanto aqui. Esse tempo não é discutível. Agora, o tempo psicológico, o tempo para as pessoas espiritualizarem, o tempo para iluminar, é outra história. Certo? Mas o tempo como uma entidade física é igual para todo mundo. Igual para todo mundo.
Não tem pergunta, Ju? Não? Então vamos lá. Então, vocês já devem perceber que quando você não aprende uma lição, ela se repete, se repete, se repete, se repete ad infinito. Enquanto você não aprender, não muda. É como se o plano astral, o próprio plano superior, colocasse as situações diante de você para você aprender, evoluir, resolver aquela situação. Tá? É aquilo que a gente fala que as portas se fecham e outras se abrem para você. Porque existe muito interesse no mundo espiritual, né, que você caminhe por uma certa direção neste mundo, que você não cometa os mesmos erros do passado. Então, por isso, existem forças que a gente desconhece que nos encaminha, viu? Que nos encaminha. Por exemplo, eu era professor de cursinho, né? Eu tinha um bom salário, né? Eu tinha um bom emprego, mas chegou um momento na minha vida, cara, que sabe quando aquele lugar, aquelas coisas que eu estava fazendo não me satisfazia mais? Eu começava a entrar em conflito com tudo aquilo. Eu precisava muito buscar uma outra alternativa de vida para mim. A minha espiritualidade era muito forte, a minha mediunidade era muito forte. Então eu tive que sentar e eu comecei a perceber que as portas começaram a se fechar. Sabe, as coisas não começavam a dar certo mais no cursinho. As coisas não davam certo para mim. Isso era um sinal de que eu tinha que mudar a minha vida. E encontrar um lugar onde as portas fossem se abrindo e tudo fosse mais aquilo que eu realmente precisava neste mundo. Então, foi quando eu comecei a fazer as mudanças na minha vida. Larguei a universidade também não me oferecia mais o que eu queria, eu não me encontrava mais lá, certo? E eu não me encontrava mais como um professor ensinando matemática e física, simplesmente. Então foi aí que eu abandonei tudo. Já tinha uma escolinha, um espaço holístico, lá na década de 80 já tinha meu espaço holístico, onde eu dava aulas de Tai Chi, curso de meditação, curso de Kung Fu. E aí, praticamente, eu larguei tudo e fui viver desse jeito. E eu estou, até hoje, assim, nunca mais voltei para o sistema. Eu nunca mais voltei a dar aula de física em faculdade, colégio, isso, aquilo, cursinho, sabe? Nunca mais. Física, para mim, hoje se tornou uma busca pessoal do conhecimento. Para mim, conhecimento não é profissão. Certo? Eu sou um espiritualista em busca do conhecimento e da sabedoria. Me aprofundei muito na minha mediunidade e na minha busca por sabedoria, por vida extraterrestre, por todo esse conhecimento. E eu divido isso com as pessoas. É isso que eu faço hoje. É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu poderia muito bem ser dono de um cursinho. Eu tive chance de ser sócio em um cursinho. Sabe, eu fui convidado por professores. Lá, você não quer, nós estamos montando um colégio, um cursinho novo. Você não quer ser sócio nosso, participar, ser dono também? Podia estar lá até hoje, né? Diretor, dono de cursinho, tô trabalhando. Mas eu falei, não dá mais para mim. Hoje eu sou dono do Ashram do Lala. E essa questão e toda uma equipe que nós temos para oferecer esse trabalho a todos vocês. Sempre é um conjunto de coisas. Eu estou aqui, mas tem a aluna aqui do meu lado, que é a nossa ajudante, tem a Juliana que está lá atrás no computador. A gente não faz nada sozinho. Nós temos que ter pessoas nos ajudando, nós temos que ter um grupo harmonizado, buscando, trabalhando. É isso que é importante. Então são as escolhas que a gente faz na vida. São as escolhas que você faz que tiram você da roda de samsara. Imagine eu, na faculdade de física, estava lá na NASA agora, sortando foguete, tacando fogo no rabo de foguete da NASA. Você está entendendo? Eu seria mais um. Igual a todo mundo. Tem muito nego lá tacando fogo no rabo de foguete. Mas às vezes, fazendo o que eu faço hoje, tem muito pouco. Muito pouca gente fazendo o que eu faço. Tem raríssimas as pessoas que falam com ET, que têm um contato real com o ET. Então, eu precisei explorar isso. Você está me entendendo? A gente paga um preço, a gente fica isolado, sozinho, solitário. É um preço que você vai pagar.
Mas também a consciência, a riqueza de sabedoria que você adquire é uma coisa fantástica. Mas nunca esqueça, é o teu livre-arbítrio e a tua escolha que coloca você no caminho da libertação, da roda de Sansara. E quando eu vou para esse caminho, eu não preciso brigar com ninguém, eu não preciso ganhar medalha, eu não preciso destruir ninguém, certo? Eu não preciso competir com ninguém. Vocês estão me entendendo? Isso é importante na minha jornada. Sabe qual que é a maior riqueza que eu acumulei na minha vida como professor de Kung Fu? Nunca ter lutado ou agredido alguém na minha vida. Nunca. É a maior de todas as minhas vitórias como lutador de Kung Fu. Tá? Fala, Ju. Professor, em centros espíritas, a busca de novos conhecimentos se estagnou? Olha, é muito difícil eu falar por todos os centros espíritas, né? Por todos. Mas o que a gente tem percebido é que virou uma rotina. É semana do passe, todo mundo no passe. Semana da desobsessão. Eu quero ver aquela reunião onde só vai ter orientação dos espíritos, explicação, vamos estudar física, vamos estudar o universo, vamos responder perguntas sobre essa galáxia, sobre os ET. Aumentar o conhecimento. Os espíritos fazem isso? Quero ver se os espíritos fazem isso. Quem faz isso? Né? Então, esse é um problema. Será que estagnou? Por que no centro kardecista vamos estudar taoísmo? Vamos chamar um espírito chinês para nos orientar? Mas chama, mas nem a pau. Professor, o que o senhor acha da acupuntura chinesa? É boa para o plano espiritual? Olha, a acupuntura, ela é fisiologia do corpo astral. Tá? A acupuntura ela foi ensinada e transmitida aos mestres chineses por espíritos. Tá? Não foi chinês que descobriu lá, nada. Né? Você tinha médiuns videntes, eram monges videntes, muito avançados, que receberam do plano astral uma medicina fácil para ser aplicada há 2000 anos atrás. Você está me entendendo? Porque não tinha tecnologia, não tinha nada. Eu tinha que fazer uma medicina avançada, não aguinha só o que tinha. Então, se aprendeu toda uma fisiologia, todas umas regras importantíssimas de como o corpo astral funciona, e a partir dali, a colocação das agulhas dos pontos certos para corrigir os desequilíbrios e aliviar o sofrimento da humanidade. Então, a acupuntura ela é uma técnica muito avançada. Só que, como todas as técnicas de cura, tem seus limites. Tá? Acabou? Então, deixa eu fazer um resumo para a gente encerrar a aula de hoje. O importante é que vocês entendam que a roda de Sansara não é um castigo. A roda de Sansara é um projeto. Ela é um projeto do plano superior para colocar você em cada momento da escola. É como assim, vamos supor que uma vida, você fizesse o curso primário. Fosse uma vida. Aí na outra vida, né, você vai fazer o ginásio. Numa outra vida, você vai aprender a matéria da faculdade. Numa outra vida, você vai aprender medicina. Você vai ser médico. Numa outra vida, você é matemático. Numa outra vida, você é físico. Numa outra vida, você é puta. Pronto, olha que legal. Você é um prostituto. Certo? Numa outra vida, você é um soldado, um guerreiro. Ou seja, em cada vida, em uma vida você é músico. Olha que interessante. Numa vida, porque a música não é uma música, é uma vida, tudo é uma vida. Na outra você é artista, você é um pintor, você é um Michelangelo da vida. Ok? Então o que significa isso? Cada encarnação eu desenvolvo, eu aprendo uma coisa importante para o meu ser. Tá? É isso que vocês têm que encarar. Vocês vieram na Terra para aprender.
Vocês são uma consciência, tem tanta coisa para se aprender nessa vida. Vocês não podem ficar parados. Tem tanta coisa maravilhosa. As pessoas se espantam quando vê o Laércio. Olha, eu toco violão. Olha, eu gosto de cantar, música. Olha, eu faço Kung Fu, faço Tai Chi Chuan, faço yoga. Tem hora que eu tô carpinho, tem hora que eu tô pintando. Hoje agora estamos pintando, acha, né? Tô lá, eu pintando, eu gosto, estamos trabalhando, eu gosto de fazer de tudo. Você está me entendendo? Gosto de estudar matemática, gosto de estudar física, física quântica, certo? Gosto de tudo que tem a ver com extraterrestre, com espiritualidade, com mediunidade, né? Porque o conhecimento é vasto, nós não podemos perder tempo, nós temos que aprender tudo isso, explorar, tá buscando conhecimento. Quando você busca, ele vem. Agora, quando você não faz nada, fica só no zap o dia inteiro, conversando, pô, a vida você não mostra. Aí você não vai aprender nada mesmo. Aí você vai ficar preso na roda cansada. Todo dia você acorda e fala a mesma coisa, Você não muda. Ok? Então é isso. Fala, minha querida Juliana. Professor, até que ponto podemos aproveitar a vida sem gerar karma, sendo que os prazeres da vida são tão bons? Então, você não precisa gerar karma, cara. Você acha que para ir para a praia você precisa gerar karma? Comer um chocolate que vocês gostam, sabe? Você tem que fazer sexo, sabe? Tudo coisa boa, tudo coisa gostosa, tudo coisa importante. Agora, o que você tem que entender é exagerar o teu ego. Aí é não querer matar os outros para pegar a riqueza do outro, não querer, sabe? Tem um monte de coisa que você não precisa fazer, que gere karma. Você não precisa pisar nas pessoas, você precisa agredir as pessoas, sabe? Que nem esse filho das putas roubando bilhões da saúde. Tá lá num cargo, porra, nossa, agora a pandemia, sem licitação, nossa, vamos superfaturar, vamos ganhar maior grana em cima. Pô, os caras fazem tudo seu colo para roubar, entendeu? Certo. Tô lá, né? Vamos traficar droga, vamos ganhar dinheiro. Ah, mas a droga faz mal, você vai fuder, foda-se o cara, que se foda. Eu quero ganhar dinheiro. Foda-se o cara que tá usando droga, tá se fudendo, o problema é dele. Você tá entendendo? Então, você gera karma se você tiver atitudes como essa. Mas você tem tanta coisa nessa vida, a gente leva essa vida, tanta coisa legal para viver, aprender, estudar, conhecer. Eu não preciso subir e pisar em ninguém para isso. Tá? É só isso. Então é isso, pessoal. Então, isto é a roda de Sansara. É todos os níveis de experiência que esse planeta oferece para uma alma vivenciar, aprender e depois transcendê-la e viver outras experiências na galáxia. Tá ok? Então, muita luz a todos. Namastê. E até amanhã na nossa última aula deste curso.